O novo painel HDR, High Dynamic Range, nativo agora do DaVinci Resolve 17, permite que você trabalhe com balanço de cor, contraste e a saturação das diversas áreas tonais com muita precisão. Ele é muito semelhante com o Color Wheels, já nativo no DaVinci Resolve há muitas versões, porém em vez de trabalhar com apenas 3 áreas tonais, você tem um controle nativo de 6 áreas tonais e você ainda pode adicionar mais áreas tonais para um controle ainda mais pontual e mais preciso. E esse é o assunto da aula de hoje. Então, como eu comentei, esse novo painel High Dynamic Range, ele permite você fazer o controle de luminância, saturação e balanço de cor. Ele é bem semelhante visualmente com o Color Wheels, embora ele tenha alguns botõezinhos, algumas funções a mais. Esse novo painel acomoda 16 stops de Dynamic Range. Ele é um painel pensado para imagens HDR. Porém, embora ele seja pensado para imagens HDR, ele também pode ser utilizado e entrega a mesma qualidade para imagens SDR. Em outras palavras, uma imagem padrão não HDR. Além disso, esse painel ele é Color Aware. O que isso significa? Ele entende qual que é o espaço de cor, o perfil de cor daquele trabalho específico, daquela imagem específica que você está trabalhando, e quando você copia aquele ajuste de cor para uma outra imagem com um outro perfil de cor, ele já vai se adaptar a esse novo perfil de cor, otimizando assim o trabalho com múltiplas câmeras, que é uma coisa fenomenal. Mas para isso funcionar, é importante que você ative a ferramenta de Color Management dentro das preferências do seu projeto. Caso você ainda não saiba trabalhar com Color Management, a gente tem um curso bem completo sobre isso no portal AvaMakers, e há também aqui nessa série uma aula sobre o update de Color Management do DaVinci Resolve 17. Vamos então para dentro do DaVinci Resolve e ver como essa ferramenta funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir aqui o painel de HDR. E aqui embaixo você vai ver 4 Color Wheels. São 3 Color Wheels para zonas escuras, Black, Dark e Shadow, e um Color Wheel global, quer dizer que afeta a imagem toda. Se eu clicar aqui na flechinha para o lado, eu vou avançar um Color Wheels. Então agora eu tenho o Dark e o Shadows que a gente já tinha antes, e o Light. Se eu clicar mais uma vez e mais uma, eu avancei mais 2 Color Wheels, e agora eu tenho Light, Highlights e Specular. Se a gente clicar aqui por essas bolinhas de cima, a gente também pode navegar entre esses Color Wheels. Se eu clico aqui, a gente tem os 3 Color Wheels para as áreas escuras, Black, Dark e Shadow. E clicando aqui, os 3 que são para as áreas mais claras, Light, Highlights e Specular. Aqui já consegue ver que são 6 áreas tonais nativas. 3 áreas escuras, 3 áreas claras, além do ajuste global. Porém, a gente pode customizar, tanto removendo dessas áreas tonais, quanto adicionando novas áreas tonais. E para isso, a gente precisa ver a versão estendida desse painel. Vamos ver como é que a gente ativa essa versão estendida aqui dentro do DaVinci Resolve. Para isso, a gente vai clicar neste botão. Quando você clica neste botão, ele vai abrir os 2 painéis. Na verdade, esse painel são 2 em 1. Se você clicar aqui novamente, ele recolhe. E eu poderia trabalhar também num espaço menor, diretamente por aqui, com os 2 painéis, alternando entre um e o outro. Como aqui a gente tem bastante espaço, eu vou clicar neste botão. E a gente separa. Aqui a gente vai ver os wheels e aqui a gente vai ver o mapeamento tonal. Então a gente consegue ver que são 2 painéis. O painel da esquerda é onde a gente vai fazer os ajustes de cor, enquanto no painel da direita a gente vai mapear essas áreas tonais, definindo em que zonas de luminância que cada ajuste que a gente vai fazer vai afetar a nossa imagem. Só que a gente já consegue perceber como ele é mais avançado que o Color Wheels primário padrão do DaVinci Resolve, porque lá a gente tem 3 áreas tonais pré-definidas. Aqui a gente pode customizar essas áreas tonais, o que vai ser bem útil para que a gente possa trabalhar com coisas pontuais na nossa imagem com bastante praticidade. É algo que antes a gente precisaria fazer ou com log, lá no painel log a gente poderia trabalhar com os extremos e mapear as áreas tonais desses extremos, ou utilizando curvas, mas com curvas a gente só mexe com brilho. Aqui a gente pode mexer também com balanço de cor e a saturação com muita facilidade, mais fácil do que faria através das curvas. Vamos então ver como é que a gente pode mapear essas áreas tonais. Para mapear as áreas tonais, a gente vai vir aqui na direita. A gente consegue ver que em Black, ele vai trabalhar com o círculo Black. Depois a gente tem Dark, que é esse círculo, Shadows, que é esse, e assim por diante. Quando a gente clica num deles, ele vai aparecer aqui a área tonal máxima até onde aquele ajuste vai afetar. Olha aqui embaixo que ele tem os valores em stops dessas áreas tonais. Então 0 seria o cinza médio, e aí ele vai descendo aqui até menos 4 stops, e menos 8 stops. Assim como para cima, mais 4 stops e mais 8 stops.
Então aqui a gente tem todo o range de luminância da nossa imagem e esses pontinhos vão afetar áreas específicas desse range tonal. Para customizar, basta clicar nessa agulha e mover essa agulha para a esquerda ou para a direita, estabelecendo uma nova área de alcance tonal. A gente também pode fazer isso aqui embaixo pelo valor numérico. Então imagine que eu quisesse que ele afetasse de menos 5 stops até menos 8 stops. Então clico aqui e escrevo menos 5. Assim ele vai afetar entre menos 5 e menos 8. Outra maneira de fazer isso também é direto no círculo de cor. O controlador da esquerda vai definir a posição em stops que aquele controlador vai afetar. Repare que aqui ó, ele está agora em menos 3,48 e aqui embaixo menos 3,48 e aqui pelo gráfico um pouco antes de 4, mais ou menos em 3,48. Então eu posso clicar aqui e alterar, assim como eu posso vir por aqui. Posso pegar o próximo ponto e ajustar também. Então beleza, a gente viu que a gente pode alterar pelo valor numérico, pelo deslizante, pela agulha e até pelo próprio color wheel, que dá bastante praticidade. Porém, como a gente vai saber se a área tonal que ele está afetando é a área tonal que a gente precisa? Para isso, a gente pode ativar uma marcação visual para que a gente identifique visualmente qual é a área tonal sendo afetada por aquele ajuste. Vamos ver como é que faz isso. Eu preciso clicar na agulha e assim que eu cliquei na agulha, eu venho aqui na varinha mágica. E aí eu consigo ver agora, eu estou vendo no modo a imagem sobre o cinza, qual é a área da imagem que eu estou afetando. Conforme eu movo a agulha, eu vou afetando mais da imagem e menos da imagem. No caso, como essa minha imagem é um degradê, eu vou estar vendo a fatia desse degradê que eu estou afetando do escuro para o claro. Se eu clicar na próxima agulha, eu vou ver até onde essa agulha vai. E sempre imagine que ela tem um início e um fim. Então, por exemplo, essa agulha aqui está afetando essa fatia aqui do centro. Enquanto essa agulha, do preto até aqui mais ou menos, e esse do preto para baixo. Bom, aqui a gente está vendo um degradê para facilitar o entendimento didático, mas quando você está numa imagem, você estaria vendo as áreas da imagem que você quer afetar. Às vezes tem um fundo mais escuro que você quer recortar, uma parte mais clara da luminância, tentar achar a faixa tonal dos tons de pele, e aí isso vai te ajudar muito a encontrar. Mas além de você estabelecer a posição limite dessa agulha, que seria o controle de onde é a área tonal do color wheels, você também pode controlar o fall off, que é a queda, a velocidade no qual cai aquele ajuste, a transição entre aquele ajuste e o próximo ajuste. Para controlar o fall off, essa transição, você vai utilizar este controlador da direita, aumentando e diminuindo o fall off. Eu vou pegar aqui uma área, pode ser essa área escura, para que fique bem visível no gráfico. Perceba que a queda é bem brusca. Conforme eu vou aumentando o fall off, eu vou aumentando pontos dessa transição. Se eu pegar aqui numa área de centro, vamos pegar esse cinza, mesma coisa, eu aumento o fall off, percebam como a transição do cinza fica mais longo, ele ficou bem diluído. E se eu diminuir, ficou bem concentrado novamente. Então seria a transição desse ajuste tonal que eu estou afetando. Eu posso fazer isso aqui em fall off, como posso fazer aqui agora no controlador da direita do color wheel. Então eu clico aqui e eu aumento e diminuo o fall off através desse controlador lateral. Além da gente poder controlar as áreas que cada um desses color wheels afetam, a gente pode também remover ou adicionar novos color wheels. Como que a gente faz isso? Para remover, basta você clicar num que você não quer trabalhar e clica nesse círculo e você desliga ele. Assim você pode tirar os que estão sobrando, os que não vão te ajudar, para que você tenha um trabalho mais pontual, específico somente nas áreas de luminância que você deseja. Aqui eu desliguei 3 deles, então eu tenho agora só 3 controladores e mais o ajuste global. Os outros vão ficar desligados, não consigo mais navegar por aqui. Se eu ativar novamente, agora eu consigo novamente ativar todos os outros e visualizar todos eles e modificar. E se eu quero adicionar novos pontos? Para isso, eu vou clicar no botão Create New Zone. Ele vai me perguntar, essa zona nova que eu vou adicionar seria para áreas escuras ou para áreas claras? Então eu vou clicar aqui informando, hipoteticamente aqui eu quero um para áreas claras. Vou dar um nome, por exemplo, o céu. Eu queria fazer uma área tonal para afetar o céu. Aí eu vou colocar aqui em range qual que é a área tonal. Então vou imaginar aqui que seja lá para cima de 2 stops. Então mais 2 stops com o fall off aqui grandinho para ter uma transição bem suave. Clico em criar e eu adicionei aqui um ponto mais ou menos em 2 stops. E se a gente navegar aqui pelo color wheels, a gente vê que tem um novo wheel chamado céu.
que está caindo bem ali em 2 stops. Se por algum motivo eu não quiser mais ele, eu clico aqui nele e clico na lixeira e eu consigo remover aquela área tonal. Agora que a gente já aprendeu a mapear cada uma das áreas tonais, vamos entender como a gente usa de fato esse ajuste. Não adianta que eu ficar só mapeando sem utilizar esse ajuste. Então vamos ver agora o painel da esquerda, o painel onde tem os controladores de cor. Neste painel aqui da esquerda, a gente vai ter um Color Wheels, um círculo de cor, que permite a gente trabalhar com o balanço de cor, aqui embaixo com a exposição e na direita com a saturação. Eu vou desligar aqui a varinha mágica e eu vou diminuir o número de controladores. Eu vou desligar aqui o Black, o Specular e o Highlight. Vou ficar só com os 3 do centro, que são os mais abrangentes. E vamos fazer aqui um ajuste. Eu vou começar aqui em Shadows e vou puxar bastante para o azul. E perceba que eu estou introduzindo azul nas áreas de sombra. Se eu puxar aqui para o roxo, para o vermelho, para o verde, já consegue ver o resultado. E ele vai trabalhar exatamente naquele ponto que eu estabeleci. Se eu mover esse ponto de lugar, perceba que a área que ele afeta da imagem vai ser outra. Conforme eu também trabalhar com Fall Off, eu posso diminuir ou aumentar a transição desse ajuste entre ele e as próximas zonas tonais. Além de poder brincar aqui com o balanço de cor, eu também consigo trabalhar com a exposição, escurecendo ou clareando essa área tonal. E com a saturação, posso diminuir ou aumentar a saturação dessa área tonal. Perceba que aqui embaixo ele aparece um gráfico XY, que permite eu ver qual que é a luminância que eu estou afetando na minha imagem. Então vai ser o posicionamento XY aqui que eu estou colocando no meu Color Wheels. Além disso, eu tenho aqui a posição do Fall Off. Eu posso diminuir e aumentar o Fall Off por aqui ou por aqui. Se você quiser ver outros valores aqui embaixo, você pode vir aqui nos 3 pontinhos desse painel e pedir que em vez de XY, você quer ver o ângulo e a intensidade. Perceba que agora ele vai falar o ângulo de cor que eu estou colocando o meu círculo de cor e a intensidade que eu estou aplicando aquela cor. Então, mais próximo do centro vai ser 0. E quanto mais intenso, vai ser um valor mais alto. Aqui é uma maneira bem interessante de trabalhar, porque com ângulo eu posso facilmente falar, eu quero o ângulo 0. Então, eu vou cair aqui bem no centro do meu Color Wheels. Se eu quero cair aqui, eu vou dizer que eu quero vir para 90 graus. 180, 270 e volta para 0. Então, a gente consegue aqui, pelo valor numérico, usando o ângulo, facilmente identificar onde a gente quer mover essa bolinha. Além desses ajustes no próprio Color Wheel, a gente tem uma paleta de ajustes abaixo, que é bem semelhante com o ajuste que a gente encontra no painel primário, com pequenas diferenças. Vamos ver elas. Eu vou resetar aqui esse ajuste, e a gente consegue ver aqui uma paleta de opções. A princípio é muito semelhante com o que a gente tem no painel primário padrão. A gente tem aqui a temperatura, tint, hue. Se a gente voltar aqui, temperatura, tint, hue. Mesma coisa quanto a contraste, pivô, midtone e details. Então essas opções são praticamente as mesmas opções que a gente encontra no painel primário, mas a maneira de ação delas é um pouquinho diferente. Ela protege um pouco mais as variações de imagem, protege mais as áreas tonais e principalmente as saturações baixas da imagem, não forçando tanto elas. Vamos ver aqui um pouco da ação dessa ferramenta e comparar entre o painel HDR e o painel primário. Se eu aumentar aqui, por exemplo, a temperatura, eu vou colocar aqui o máximo que esse painel chega, que é 4000. Perceba que eu aumentei a temperatura bem do centro. Respeitei as áreas claras e respeitei as áreas escuras. Aumentei aqui a saturação nos meus tons. Pelo gráfico aqui de Waveform, a gente percebe como fica praticamente fixo aqui as áreas brancas, pretas, e ele afeta bem próximo aqui ao centro do gráfico, bem nos meus tons. Em compensação, se eu fizer pelo ajuste primário e eu chegar no mesmo valor de 4000, perceba como a intensidade é muito maior. E aí eu comecei até a estourar aqui as áreas claras, criando aqui alguns artefatos muito estranhos. Então a gente não tem tanto respeito pelas áreas saturações originais da imagem e o resultado é muito mais forte e muito mais exagerado. Ele tem um impacto maior nos ajustes primários, enquanto em HDR ele é um pouco mais sutil, mais suave esse ajuste. Eu vou resetar aqui e a gente pode voltar aqui para HDR. O mesmo vai valer aqui no tint. Se eu colocar aqui o tint no máximo, que aqui no caso vai ser 100, a imagem ficou roxa, preservou as áreas claras e as áreas escuras. Se eu fazer esse ajuste em primários, a gente consegue ver que é próximo, é um pouco mais exagerado. A gente pode ver no Waveform, ele pegou aqui um tanto das áreas claras, mas não é tão exagerado quanto na temperatura. Mas ainda assim é mais intenso do que através desse painel. Perceba que aqui ele afeta menos e a área clara fica bem certinho na posição original sem afetar ela.
O rio, ele muda o pigmento. Como essa imagem não tem cor, a gente não vai ver nada acontecendo. Então, eu vou mudar para essa imagem colorida e o rio ele vai basicamente girar esse pigmento de lugar. Em contrastes, eu aumento o contraste da imagem e diminuo o contraste da imagem. Então, se eu baixar bastante, eu vou ter uma imagem inteira cinza e conforme eu aumente, eu vou ter bastante contraste, preto e branco. Aqui a gente também percebe como ele não é tão intenso quanto o contraste em primários. A gente ainda tem uma graduação suave aqui no meio. Se a gente acessar em primários e fazer esse mesmo ajuste de contraste, eu consigo chegar a um extremo máximo, onde eu tenho preto e branco. Aqui ainda vai preservar um pouquinho da imagem e não vai conseguir forçar tanto. Além do contraste, a gente tem o pivô. O pivô define onde que é o centro do nosso contraste. Eu posso deixar aqui um pivô negativo, um pivô positivo, então eu vou balancear o quanto que meu contraste afeta entre as áreas escuras e afeta entre as áreas claras. Como aqui a gente está vendo num degradê do preto para o branco, fica claro identificar essa posição. Numa imagem às vezes não é tão claro, mas é basicamente isso. O pivô do contraste que estabelece o quanto que é a ação dele nas áreas escuras e nas áreas claras. Porque o contraste nada mais é do que escurecer o escuro e clarear o claro. E aí eu faço o balanço entre esse clarear e o escurecer baseado na área tonal da minha imagem. Depois a gente tem aqui Midtone Details. Para o Midtone Details é interessante ter textura na imagem para a gente perceber. Então eu vou pegar aqui uma outra imagem. O Midtone Details ele vai aumentar o contraste nas áreas de textura da imagem. A gente percebe como essa textura ganha contraste, parecendo mais nítida, mais intensa na imagem. Se a gente olhar aqui, sem Midtone Details e com Midtone Details, a gente ganha contraste. Não é necessariamente um contraste nos extremos do gráfico, mas sim um contraste nas áreas de meios tons, por isso chama Midtone Details, trazendo mais detalhes para a imagem. Eu vou dar um duplo clique para resetar, e agora finalmente a gente vai para o último ajuste que a gente tem na paleta lá embaixo, que permite a gente controlar o ponto do preto, subindo o ponto do preto, deixando o preto lavadinho, ou descendo o ponto do preto, comprimindo essa área mais escura. Então, basicamente, esse ajuste é para definir aonde que vai ser o preto mais intenso, o preto máximo dessa imagem. Então, é como se fosse a ponta de uma curva no controle de RGB Curves e você controla essa pontinha para definir. Aqui é o preto máximo. Eu vou dar um duplo clique para voltar ele para 0 e vocês vão ver como no Waveform o ponto de preto vai voltar para o lugar. Muito bem, a gente viu esse ajuste dentro de um exemplo didático, vendo num gradiente preto, num gradiente colorido. Mas como é que a gente poderia utilizar numa imagem real? Vamos ver agora esse exemplo. A gente vai voltar para essa imagem aqui e perceba que a gente tem essa área de sombras. A gente pode ver isso no Waveform e olhando pela tela. Essas áreas aqui eu queria que fosse 100% preto. Porém, eu quero respeitar essas áreas aqui do rosto dela para não afetar tanto essa região. Então eu quero afetar as áreas bem escuras, mas sem escurecer tanto a pele dela. Para isso, a gente vai ter que mapear essas zonas tonais. A gente consegue ver também que essas áreas claras aqui a gente não tem muita informação. A gente pode ver também por esse histograma que aparece dentro do painel de zonas. Então, por exemplo, esse ajuste aqui do extremo, o ajuste specular, eu nem estou usando. Eu vou desligar ele. Esse ajuste também, que é o ajuste de highlights, eu também vou desligar. Assim, para as zonas claras, eu vou utilizar somente um controlador. Não esse daqui, que esse é o controlador de sombras. Vamos pegar o controlador de light. E eu vou ligar a varinha mágica, só para a gente ver esse controlador de light, a área tonal que ele vai afetar. Então eu vou colocar aqui afetando toda a parte mais clara do rosto dela. Agora para as zonas escuras. Primeiro aqui em Black, eu vou deixar aqui o preto bem denso, evitando entrar dentro da pele dela. E eu vou colocar um Fall Off mais delicado. Depois de Black, a gente tem aqui a região Dark, que eu também vou deixar aqui bem escuro, invadindo um pouquinho só da pele dela. E aí a gente vai ter os Shadows, que vai entrar mais na pele dela. Muito bem. Agora eu posso desligar a varinha mágica e fazer o meu ajuste. Eu vou começar aqui controlando a área extrema escura. A gente já viu que uma das opções é aqui embaixo na paleta de ferramentas, descendo o Black Offset. Eu vou descer aqui um pouquinho, mas esse ajuste vai ser global, ele vai afetar toda a imagem, o que vai começar a pegar também a pele dela. Então eu vou fazer aqui bem pouquinho, só para pegar esse extremo daqui do 0 até onde começa a informação, evitando invadir a informação. Então a gente consegue ver por aqui, ó, onde começam as informações pelo histograma, e eu vou tentar colar ali no começo do histograma, que seria aqui o comecinho do Waveform. Agora eu vou vir em Blacks e eu vou descer essa exposição um pouquinho. E conforme eu vou descendo a exposição, a gente consegue ver como essa área vai ficando mais preta. Por aqui a gente consegue ver isso também.
Também consigo ver que ele é um pouquinho azulado, então eu vou tirar um pouquinho de azul. Beleza, eu tirei aqui um pouquinho de azul puxando na direção do amarelo. Dá para ver pelo waveform como ele ficou neutro. E eu vou continuar descendo a exposição até colar ali embaixo. E beleza, agora eu tenho aqui uma zona preta bem densa. Talvez eu vou descer um pouquinho mais do Black Offset. E é isso, assim eu posso descer um pouco mais essa região para comprimir totalmente preta. E perceba como a pele dela, ó, continua com informações. Talvez aqui tenha pego um pouquinho, mas aqui ainda tem bastante informação. Eu posso regular, depois de ter ajustado, a posição aqui do Black. De preferência faz isso olhando a imagem toda. Eu vou também colocar um fall off mais delicado para a transição ficar mais suave. E pronto, deixamos o fundo bem denso sem afetar tanto da pele dela. Agora eu posso ajustar o Darks. Imagine que eu quisesse fazer o caminho contrário, clareando um pouco a pele dela. Poderia vir aqui no Dark e clarear um pouquinho, preenchendo um pouco mais as sombras que a gente tinha aqui na pele dela. E esse outro lado a gente vai regular através do Light. E aí eu posso clarear, escurecer, fazer o ajuste que for necessário. No caso, eu vou dar um pouquinho mais de saturação, para dar um pouquinho mais de cor para a pele dela. Talvez deixar aqui um pouquinho mais quente, só para ilustrar. E agora a gente pode ver o antes e depois, a imagem original e após o ajuste. Como vocês viram, ajustar as áreas tonais pode dar um trabalhinho, levar um certo tempo. Então, se você chegou nas áreas tonais de uma maneira ideal, você conseguiu mapear certinho as áreas tonais que você quer trabalhar, e aí você quer replicar essas áreas tonais em outras imagens, você pode tanto copiar e colar esse ajuste, como eu comentei, ele é color aware, então ele é bem inteligente na hora que você vai aplicar em takes de outras câmeras, por exemplo. Mas outra opção que você tem também é salvar como um preset essas áreas tonais. Vamos ver como a gente faz isso. Basta vir aqui nesses 3 pontinhos, e aqui nesses 3 pontinhos você vai vir em salvar como um novo preset. Eu vou chamar aqui de exemplo. E agora a gente pode ver que tem um novo menu chamado Presets, Exemplo, e eu posso carregar ele sempre que eu quiser. Então, como você viu, essa ferramenta permite trabalhar de maneira bem precisa e pontual nas diversas áreas de luminância da sua imagem. É uma ferramenta que com certeza vai te ajudar bastante no seu trabalho. Se você gostou desse tutorial, não esqueça de curtir, compartilhar, convide seus amigos para assistirem também. Qualquer dúvida, sugestão, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando. Se você gostou, fique de olho nos próximos vídeos da série, vou trazer vários updates de DaVinci Resolve e dos diversos softwares da Adobe. Para você não perder nada, ativa o sininho, se inscreve no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!